Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Linda canção, que bom nós começarmos cantando essa canção. Quero acolher minha equipe toda aqui hoje, os nossos cinegrafistas, quem está também na suíte, o Edson Guzmão que está de volta, Ana Maria, também os meninos aqui cantando, tocando. Começar pelo Cleuber hoje. Tudo bem, Cleuber? Tudo bem, o senhor? Deus abençoe. E esse lilás aí? Esse lilás... Escolhido pela esposa? É o lilás, assim, ó, mais lilás que eu já vi na minha vida. Bonito, bonito. Ficou bom. Obrigado. Muito Obrigado. bom. Samuel também aqui, como sempre, destilando elegância. Ô, padre, sua bênção. Deus Padre, abençoe. o Cleuber tá um pouco triste. O que aconteceu? Cruzeiro meteu 2 no galo dele. Eu fiquei sabendo. Tá hein? tristinho. Foi feio. E em contrapartida, eu tô muito feliz. Em contrapartida, ele tá muito Você feliz. sabe que eu sou São Paulino, né, gente? Isso não é segredo pro Brasil. São Paulo tá voando também, sou São Paulino, padre. Mas eu vou ser sincero. Você sabe que acho que fazia muito tempo, não sei se 10 anos que São Paulo não ganhava, e eu tô com aquela sensação assim, gente, vai durar pouco. Inclusive, fui lá no Mineirão. Eu fiquei sabendo não, eu acompanhei assim, à medida do possível, né? Mas bem lembrado, obrigado. Eu tinha esquecido de tirar uma onda do nosso pianista aqui. Mas obrigado por terem vindo, meus irmãos. Eu que agradeço, padre. São uma bênção aqui para o nosso programa. E vocês dois são arranjadores também, né? Sim. Arranjam discos, CDs. Sim, já trabalho, já tem mais de 10 anos como produtor musical, arranjador. Legal. Fiz muitos trabalhos aqui pela Canção Nova também, pra fora. Que legal. E vamos supor, tem alguém que canta, que quer fazer um trabalho, que quer talvez trabalhar com o Cleuber ou com o Samuel. Chamando no Instagram funciona? Só chamando o Instagram dá certo. Então diga os dois aí o Instagram antes que nós esqueçamos. Bem, o meu Instagram é Cleuber Neves. Com K. Né? Com K. Cleuber Neves. Isso. Ótimo. E o seu, Samuca? Meu é Samuel Ferreira Music. Samuel Ferreira Music. Ferreira com o segundo, um R só, né? 2 R's. 2 R's depois. Isso. Ok, é bom tirar a dúvida, né? Que deve ter muito Samuel, não sei qual é o plural de Samuel, né? Deve ter muito Samuel Ferreira por aí, né? Tá certo, então. Então, olha, hiper recomendo, viu? Os dois são maravilhosos. E trabalham aqui também com a gente na gravadora Canção Nova, são uma bênção. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. O padre já anunciou o tema de hoje, escolhas, né? A gente está sempre fazendo escolhas, né? Sempre, sempre, sempre. Você sabe, às vezes, por exemplo, vocês dois que são casados, essa é legal. É importante pensar sobre isso. E os demais cinegrafistas, quem é casado aqui, ou quem aspira ao matrimônio, às vezes a pessoa diz assim, mas meu casamento está ruim, né? Sim. Mas um casamento ruim é a soma de muitas escolhas ruins, sabe? Talvez até você está casado com a pessoa certa, mas você escolheu se relacionar com ela do jeito errado, né? Então você precisa pensar como você diz, cada coisa que você diz, né? Porque às vezes você está assim na emoção, fala assim, vou responder desse jeito, eu estou cansado. Mas olha, tem coisas que você fala para a pessoa, para você catar as penas depois. Então é melhor ponderar, ter um pouquinho mais de autodomínio, segurar um pouco a língua, né? Ficar quieto no momento da ira, né? Que às vezes vem, que acontece. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a palavra de hoje é Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Acabei derrubando meu próprio livro, ó. Pecado grave. Deixa eu pegar aqui o meu livro. Peraí, peguei. O livro Conquistando a Liberdade Interior. Quem nunca derrubou um livro ao vivo, atira a primeira pedra. Brincadeira. Vamos lá. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Eu estou com a tradução da CNBB, que a Canção Nova costuma usar. Então, talvez, se você tiver com outra Bíblia, as palavras são diferentes. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado, é isso que vai colher. Olha que forte. Vou ler mais uma vez o versículo 7. Amado filho, amada filha. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado, plantado, é isso que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, eu acho essa passagem muito direta, né? Porque veja bem, ela está dizendo assim, não se engane, não vos enganeis, não vos iludais. A tradução também poderia ser, não vos enganeis. Não vos iludais, não vos enganeis, de Deus não se zomba. E você sabe que essa premissa prepara o terreno para aquilo que vai vir depois.
Aqui, São Paulo, na carta aos Gálatas, está revelando uma lei espiritual, que é a lei do plantio-colheita, da semeadura e da colheita. O que você planta, você vai colher. E isso é muito interessante quando a gente fala de escolha, porque isso nos responsabiliza. Você é livre para colher, ou para plantar, desculpa, mas você vai ter que colher. Como dizia o poeta existencialista, o filósofo existencialista, né? Jean-Paul Sartre, ele dizia que você é livre para escolher, mas você é escravo da consequência da sua escolha. Você é livre para escolher comer só gordura a vida inteira, mas você vai ser escravo da consequência que pode ser um infarto, né? Você é livre para tratar mal a sua esposa, para negligenciá-la nas suas necessidades afetivas e outras afins, mas você vai ser escravo das consequências disso. Porque toda escolha gera uma consequência. Eu costumo dizer, escrevi isso no meu primeiro livro, Conquistando a Liberdade Interior, que você faz a escolha, e a escolha faz você, faz a sua vida, né? Tem muita gente, filha, que interpreta errado o conceito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma desculpa, uma licença para pecar e para acontecer na existência, na vida, do jeito errado. Não. O livre-arbítrio nada mais é do que a confiança de Deus em você, do Pai, dizendo, olha, eu te criei livre, mas eu confio em você, que você vai ser capaz de aprender o que é certo comigo e de fazer escolhas sábias. O livre-arbítrio não é uma licença para pecar, gente. Deus nos criou com poder de escolha, sim, mas Ele nos responsabiliza com relação às escolhas. Existe uma responsabilidade. Você é livre para escolher, mais uma vez eu digo, mas você é escravo das consequências. Você é livre para escolher negligenciar o seu descanso e a sua saúde, mas a conta vai vir. Você é livre para escolher desobedecer a Deus e viver uma vida de pecado intensa, mas as consequências vão vir, porque aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Você é livre para maltratar as pessoas, para mentir, para passar os outros para trás. Mas você leu, é a Bíblia que está falando, não é o padre. O que o ser humano planta, ele vai colher. Ou nessa vida, ou na outra, né? E você sabe que é muito complexo essa questão, o padre vai refletir bastante sobre isso hoje. A questão do responsabilizar-se. Você sabia que no Brasil, isso é fato, tem pesquisas de antropólogos que provam isso, que no Brasil existe uma cultura da não responsabilização, uma cultura que nos leva ao avesso da autorresponsabilidade? É um pouco cultural. Você sabe que um tempo atrás, eu vou dizer da matéria da época, eu não sei se o processo jurídico correu, né? Mas você lembra uns anos atrás que caiu uma ciclovia no Rio de Janeiro, acho que matou 3 ou 4 ciclistas, né? Eu estava assistindo o jornal naquele dia. E aí o jornalista entrevistou o engenheiro que fez a obra. A culpa não era dele, a responsabilidade não era dele. Entrevistou o prefeito que contratou, né, indiretamente, a culpa não era dele. Entrevistou o responsável da obra na prefeitura que contratou para fazer, não era dele. Entrevistou, a culpa não era dele. Entrevistou a prefeitura, a culpa não era... A empreiteira, desculpa, a construtora, a culpa não era dela. Gente, a culpa é de quem? Se quem construiu o negócio está falando que a responsabilidade não é dele. Se o engenheiro que assinou dizendo que é seguro está falando que a responsabilidade não é dele. Mais uma vez eu digo, estou falando do fato quando aconteceu. Não sei se tramitou o processo, talvez até se resolveu e foram responsabilizadas as partes, depois de muito tempo, né? Mas nós estamos numa cultura de não responsabilização. Filho feio não tem pai, né? Como diz o ditado popular. Aqui no Paraná, não sei se na sua região, aqui no São Paulo, desculpa, lá no Paraná também se fala. Não sei se na sua região você já ouviu esse detalhe. É uma maneira de dizer, olha, não, deu errado, ninguém se responsabiliza. Gente, se é num outro país, me perdoe, esse engenheiro vai preso. Ele é cassado na sua licença, com todo respeito. Talvez a culpa não foi dele em algum sentido, mas em algum sentido foi. Ele assinou. Então não assine, se você tem dúvida, né? Mas é a cultura da não responsabilização. A culpa é sempre do Cabral, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas eu vou dizer para você, Deus te deu o poder de escolha, mas você, somente você é o responsável pela sua vida. E você sabe que muitas vezes eu vejo muito isso acontecer, sobretudo no ambiente religioso.
a pessoa interpreta que o erro dos outros é uma autorização para ela pecar. Padre, eu não estou rezando, mas é porque o meu coordenador, o meu padre, o bispo, ele dá contra-testemunho, ele não reza, ele é uma pessoa má. Mas quem te disse, quem te contou essa mentira de que o pecado do outro dá para você autorização para você pecar? Quem te contou essa mentira que o desleixo do outro, a má escolha do outro é uma justificativa para você pecar? Eu te digo, filho, filha, com todo o carinho paterno de sacerdote, no dia do juízo, Deus não vai querer saber de desculpa. Fulano fez isso, fulano não viveu, o padre não rezou, não importa. E você? O que você está fazendo da sua vida? O que você está escolhendo, você vai arcar com as consequências. Meu marido escolheu ser um cafajeste, padre, foi embora com outra mulher 20 anos mais nova, mas o que você vai fazer? Ele fez a escolha dele, faça a sua, continue fiel a Deus, continue lutando pela sua família, continue dando testemunho, não perca a cabeça, porque tem gente que acontece isso, a mulher se torna, me perdoe, vive nas baladas da vida, saindo com 3 por noite, ele tem que pagar. Não, ele não tem que pagar, você está fazendo mal para você escolhendo o pecado, e vai ficar mais vazia depois do pecado, depois dos minutos de prazer, né? Então, a gente precisa se responsabilizar pelas nossas escolhas. Você sabe que quando eu estava escrevendo o livro Curar e Restaurar o Masculino, que foi um livro que eu gosto muito, um dos melhores que eu já escrevi no meu ponto de vista, que eu estava escrevendo sobre os homens, né? E do ponto de vista psicológico eu descobri algo, que o que faz um menino deixar de ser menino e se tornar homem é o fato dele se responsabilizar por algo, pela vida. Ele assumir responsabilidades. E a nossa sociedade anda na contramão da responsabilidade. Cada vez menos as pessoas querem casar, querem ter filho. Eu não quero ter filho porque eu só quero a minha felicidade. Você está dizendo assim, eu não quero responsabilidade, padre. Uma criança é para sempre. O casamento eu estou fazendo uma promessa. Você está dizendo, eu quero ser imaturo a vida inteira. Eu quero ser um molecão a vida inteira. Eu escrevi no meu livro Curar e Restaurar o Masculino sobre a síndrome de Peter Pan, que é do homem que nunca quer crescer, né? Isso é um transtorno que está no DSM-5, que é o manual americano, né, de psiquiatria e diagnóstico. É a síndrome de Peter Pan. O cara, esses dias mesmo eu atendi chegou uns 50 e poucos anos, com um all-starzão, né, tal, não casei, estou pegando as menininhas. A hora que ele já sentou para o atendimento, eu falei, tudo bem, tio? Tipo assim, cai a sua ficha. Você não é um molecão de 20 anos. Até hoje ainda meio sustentado pelo pai, não queria casar, queria curtir. Dá vontade de falar, olha no espelho, meu irmão. Deixa de ser moleque, vira homem, pelo amor de Deus. Ou você vai morrer como um molecão irresponsável? Esse medo de casar, no fundo, é uma preguiça diante da vida. É uma irresponsabilidade, uma vontade de querer ser um moleque para sempre. Case com essa mulher, você que está enrolando a sua namorada, a sua noiva, casa, deixa de ser mole. Casa de uma vez. Eu tenho medo. Medo do quê, meu irmão? Você que está com medo de ter filho, está com medo por quê? Deus não te deu a capacidade de gerar uma vida, então gere. Eu casei, eu estou esperando, a pessoa espera ter condição de pagar judô, karatê, inglês, francês, kung fu para o menino para poder ter filho. Não. Claro, não seja irresponsável, mas também não espere ter um palácio para poder ter filho. Se responsabilize, as pessoas estão com medo de se responsabilizar. Se Deus te deu a vocação de casar, case-se e tenha filhos. Não tenha medo. Responsabilidade. Mas tudo bem. Eu estou introduzindo, a introdução foi até comprida. Mas como fazer escolhas nesse âmbito, sobretudo sabendo que tem responsabilidades, né? Fazer escolhas sábias. Em primeiro lugar, antes de uma escolha, a gente precisa sempre aplicar o critério do discernimento. O discernimento dos espíritos. Rezar, Senhor, é da tua vontade que eu compre essa casa? É da tua vontade que eu mude para essa cidade? É da tua vontade que eu comece esse namoro ou termine? Primeira pergunta, é da vontade de Deus? Segunda pergunta, é a hora de viver isso? A gente está tão tomado pela ansiedade que muitas vezes nós dizemos para nós mesmos que nós estamos prontos para coisas às quais nós não estamos prontos. Seria um suicídio.
Você ter aquela bênção nesse momento, porque você não está pronto. Então, se perguntar, é a hora. E antes de uma escolha, sempre ponderar. Quais são as consequências disso? Não seja, filho, filha, um inconsequente, sabe? O que é o inconsequente? O prefixo in já diz, né? É o que não considera as consequências. Você está infeliz no trabalho, eu vou chutar o balde e sair, mas considera as consequências. Você não está pagando conta? Você já tem outro emprego? Você não tem que sustentar seus filhos? Vá atrás de um outro emprego quando tiver certo. Você vai dando passos. As mudanças mais sábias são aquelas que são feitas gradativamente, aos poucos, paulatinamente, e não no calor das emoções, não no calor da agitação, da impulsividade. Você sabe que a indústria de hoje trabalha para nos tornar cada vez mais impulsivos, porque a pessoa impulsiva, ela não pensa, ela só compra, ela só age. O ansioso impulsivo é escravo das compras, né? Saiba que o livre-arbítrio está na nossa mão, só que a gente tem que ponderar. Talvez antes de fazer uma escolha, busque conversar com uma pessoa mais sábia, mais velha, mais experiente. Eu acho que nós no Ocidente perdemos muito, no sentido de não valorizar e não beber da experiência, da sabedoria dos homens e mulheres de cabelos brancos, dos idosos. No Oriente eles usam muito mais, né? Eles são mais, costumam ouvir mais os idosos, né? Talvez antes de você fazer uma escolha, escuta a tua mãe. Tua mãe pode ter as loucuras dela, mas ela já viveu. E tem coisas que só os anos nos acrescentam, né? A experiência. Procura conversar com um padre, né? Procura refletir um pouco. Hoje a gente está refletindo tão pouco antes de agir. Um pouco de reflexão faz bem e cabe em qualquer lugar. Refletir. Porque, por exemplo, quando você assume... Por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, eu vou fazer uma série de lives, né? Na Quaresma, 40 noites. Rezando diante do Santíssimo. Cada noite eu vou rezar por uma intenção. Vai ser de 9 às 10h30, 10 e pouco. Para dar uma opção para quem não consegue rezar de madrugada, né? Quaresma inteira. Rezando o rosário diante do Santíssimo, orações por libertação. Cada dia vai ser um tema. Um dia rezando pelos relacionamentos, outros pela libertação dos vícios, outro pela cura das famílias, outro pela libertação do mal físico e espiritual, outro pela libertação da mente, da ansiedade. Mas quando eu entrei, vai ter um propósito lindo de ajudar a construir o prédio da Casa do Noviciado em Queluz, né? Foi uma inspiração que nasceu também junto com o Economata da Canção Nova. Mas quando eu assumi, eu tinha consciência que serão 40 noites. Eu tinha consciência que vai me custar. Mas ponderando, o que é ponderar? É você analisar custo-benefício, pró, contra. Não, eu vou fazer. Talvez nesse tempo eu tenha que abrir mão de algumas outras coisas, óbvio. Por exemplo, às vezes os padres vão jogar ali vôlei à noite, um dia ou outro eu não vou poder. Mas eu fiz uma escolha. Por um bem maior. Agora, eu não posso simplesmente entrar, estou dando esse exemplo, porque é o mais próximo de mim, a Quaresma está aí para começar, né? Então, já estou também convidando você, a partir de quarta-feira de cinzas à noite, no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, com esse propósito nobre também de ajudar o noviciado da Canção Nova, o discipulado, mas eu não posso entrar numa escolha, numa dinâmica que vai me custar 40 noites sem ponderar, entendeu? Não dá. É preciso refletir.